Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre gestoras de fundos imobiliários. Já faz um tempinho que alguns inscritos aqui no canal me pedem para poder fazer um vídeo mostrando quais as melhores gestoras de fundos imobiliários. Atualmente a gente tem muitas gestoras, como vocês podem ver aqui, ó. Eu consegui listar mais ou menos entre umas 50 até 60 gestoras de fundos imobiliários, fiados e FIINFRAs que atualmente a gente tem disponível. Então, como vocês podem ver, tem uma quantidade realmente muito grande. Porém, isso não quer dizer que todos eles são bons. Infelizmente, tem algumas gestoras de fundos imobiliários que prestam um serviço muito ruim para o cotista, muitas vezes tomando aí decisões ruins que a longo prazo, em vez de trazer lucro, acaba trazendo prejuízo para quem é investidor desse fundo. Então, eu fiz uma lista aqui das 10 melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente a gente tem disponível para investir nos fundos que essas gestoras atualmente fazem o gerenciamento. E essa lista, pessoal, que eu vou passar, isso é na minha opinião. Como eu não sou o senhor da razão, peço que você deixe aí nos comentários se você acha que essa lista que eu vou passar aqui para vocês realmente é boa. Antes de eu mostrar qual é essa lista, vamos entender um pouquinho como é que funciona o trabalho do gestor de um fundo imobiliário. Então, qual é a função do gestor dos fundos imobiliários? A atuação do gestor ela está ligada na decisão do que fazer com os recursos do fundo em que ele atua. No caso, com o dinheiro. O gestor ele é o responsável por definir a tese de investimento daquele fundo. Sendo assim, é ele quem avalia os ativos do fundo com boas opções de investimento ou não. Entre os fatores pode estar o risco de mercado desses ativos e o potencial de rentabilidade, entre outros aspectos. Ou seja, o trabalho do gestor ele impacta diretamente na performance do fundo imobiliário, uma vez que os dividendos que o fundo ele distribui e a sua valorização da cota tem relação direta com os ativos do fundo. Então, se o gestor ele tomar uma decisão ruim, o principal prejudicado vai ser o cotista do fundo, já que muitas vezes pode ter consequências como diminuição dos rendimentos, dos dividendos, ou também desvalorização daquela cota. E a desvalorização daquela cota é o seu dinheiro que está desvalorizando, porque você investe dinheiro na compra das cotas. Então, se a cota cai, a valorização do seu dinheiro também cai. E se acontece a valorização, o valor do seu dinheiro sobe. Então, é muito importante escolher bem os gestores. Continuando aqui, pessoal, podemos mencionar o seguinte também, que é muito importante e relevante ressaltar que a administração de um FII não é feita apenas pelo gestor. Ele possui ali uma equipe com diversos especialistas que o auxiliam na tomada de decisões. São pessoas de áreas como administradores, engenheiros, economistas, advogados e outros que avaliam os possíveis investimentos do fundo de maneira multidimensional para entender se a escolha de um ativo é boa ou ruim para a estratégia do fundo. Querem ver só um exemplo disso? Imagine que o gestor do fundo, um fundo de tijolo, por exemplo, ele avalie um ativo como um bom investimento, mas alguém lá da sua equipe jurídica pode notar que aquele ativo, aquele imóvel, apresenta algumas coisas que seriam ruins para o fundo futuramente. Então isso mostra que tem vários profissionais envolvidos aí na gestão do fundo. E o mais importante, pessoal, como escolher uma boa gestora de fundos imobiliários? Essa é a principal questão, né? Então você tem que levar em consideração alguns critérios. Primeiramente, é preciso avaliar o histórico do gestor. Aí você pode se perguntar, eles administram outros bons FIIs? Será que ele presta um serviço bom em um fundo imobiliário, mas em outro ele presta um serviço ruim? Isso é importante analisar. Outro ponto, há quanto tempo que esses gestores estão atuando no mercado de fundos imobiliários de um modo geral? Será que é uma gestão recente? Será que é uma gestão que já tem um histórico, anos e anos de atuação? Então esse também é um ponto interessante para se analisar. Outros pontos. Em segundo lugar, é preciso averiguar se a rentabilidade desses fundos tem sido positiva. Isso pode indicar um bom trabalho de gestão. O ideal é avaliar por um período longo de tempo, passando por diversos momentos de mercado. Então suponha, o Vino e o VIO11, por exemplo aqui. A cotação se desvalorizou bastante no decorrer desses últimos anos, os rendimentos caíram bastante. Será que podemos dizer que a Vinci, que é a gestora desses fundos imobiliários, tem prestado um bom trabalho? É fato que não, né? Outro ponto aqui, pessoal, também é preciso averiguar também se a equipe da gestão não corre riscos desnecessários. Muitas vezes fazendo aí alavancagem muito alta,
que poderia no futuro trazer dificuldades para o fundo. Questão de ancoragem também. Geralmente a ancoragem não é positiva para o cotista do ativo. Então será que sua gestora tem o costume de sempre estar fazendo ancoragem? É outro ponto para se analisar. Além disso, o investidor ele deve buscar saber se a equipe ela consegue comunicar-se bem com seu cotista, mostrando assim suas intenções e estratégias para o futuro. Além disso, pessoal, é muito importante isso daqui, transparência. A gestora tem que ser transparente no que ela está fazendo. Trazer um bom relatório gerencial para que o cotista consiga entender tudo o que está ocorrendo no fundo imobiliário. Então, com isso em mente, quais são as melhores gestoras atualmente, na minha opinião? Eu selecionei aqui 10 gestoras, que pelo menos eu acho as melhores atualmente, e selecionei também alguns fundos imobiliários que atualmente são geridos por elas. Então vamos lá, pessoal. E antes de mostrar essa lista, pessoal, eu só quero dizer o seguinte, que eu não coloquei a Credit Suisse nessa lista. Por qual motivo? A gestora Credit Suisse, ela não existe mais. Ela foi comprada pela Pátria Investimentos. Então esses ativos aqui, esses fundos imobiliários, HG, LG11, HG e Rio11, entre outros ativos, que eram geridos pelo time da Credit Suisse, agora são geridos pela gestora Pátria Investimentos. Alguns do time da gestão que antes eram da Credit Suisse passaram para a Pátria, porém nem todos foram recontratados pela Pátria. Então também não sabemos como vai ser a interferência da Pátria no quesito de gerenciamento desses fundos imobiliários. Até porque agora quem é a dona realmente é a Pátria, então ela vai decidir ali, os diretores, entre outros, vai decidir como vai ser gerido. Por esse motivo que eu não coloquei nessa lista. Porém, esses daqui são excelentes fundos imobiliários para se investir. Estão aí entre os melhores fundos. Então os fundos em si são muito bons. Por esse motivo que eu coloquei aqui como observação. Beleza? O primeiro que eu coloquei, que eu acho melhor entre esses daqui, é a Kinea. É uma das maiores gestoras de fundos imobiliários que existe. Ela tem aí vários fundos imobiliários, já faz mais de 10 anos de existência. É uma das mais antigas que existe. E aqui eu selecionei alguns fundos que são dela, né? O KNP11, o KNCR11, o KNRI11, o KNCS11 e o KNHY11. São alguns dos principais fundos imobiliários geridos pela Kinea. Em segunda posição temos a Alianza. Atualmente ela conta aqui com 2 fundos imobiliários, um deles bastante conhecido, o ALZR11, que é um excelente fundo para se investir, e temos esse outro fundo aqui também que é um FOF da Aliança, o ALZN11. É um pouquinho menos conhecido, mas é um ativo bastante interessante também. Temos agora aqui o ECT, que é outra gestora de fundo imobiliário bastante antiga também. Atualmente ele conta aqui com ela que é a gestora aqui do HGBS11, que é um dos mais antigos fundos imobiliários que existe. Então é uma gestora que já passou aí por várias fases boas e ruins no decorrer de todo esse tempo e se mostrou bastante eficiente, então merece estar aí nessa posição. Ela conta aqui também com o FOF, o HFOF11 e outros fundos aqui menos conhecidos. Na quarta posição, pessoal, temos o AF Invest, que também é uma excelente gestora de fundos imobiliários, e o fundo que se destaca é o AFHI11, que atualmente é um dos melhores fundos de papel, na minha opinião. Eu invisto nesse fundo aqui, acho ele realmente muito bom. Temos agora aqui na quinta posição a Telos. Ela conta aqui atualmente com 2 fundos imobiliários, o TIPP11, que é um fundo de lajes corporativas, talvez você deve conhecer, e também o TRBL11, que ele faz essa gestão junto aqui com a Rio Bravo. Na sexta posição, pessoal, temos aqui o HSI, que também é uma boa gestora de fundos imobiliários. Tem aqui 2 ativos que se destacam bastante. Temos o fundo de shopping, o HSML11, bastante conhecido, e também o fundo de logística, o HSLG11. Além disso, ele também tem aqui o HSAF11, que é um fundo de papel. Temos agora aqui na sétima posição o TRX, a gestora TRX, que atualmente seu principal fundo é o TRXF11, que é aquele fundo de imóveis comerciais, bastante conhecido por alguns de vocês. Temos aqui também nessa lista a Genial, que é uma gestora que tem mostrado um bom serviço nesses últimos anos. Eu tenho gostado bastante dessa gestora de fundo imobiliário e tem mostrado realmente trabalho bastante relevante. Ele tem 2 ativos aqui. Se destaca em especial o MOL11, que é o fundo de shopping, bastante conhecido, e tem outro fundo aqui de logística menos conhecido, chamado GLOC11. E na nona posição, pessoal, temos a gestora Sparta. Atualmente, ela tem aqui um fundo FIINFRA, que
que é o Juro 11, e também um Fiagro, chamado CRAA11. Essa gestora tem também mostrado um trabalho muito bom. Aconselho vocês a analisar esses dois ativos aqui que ela tem. Vocês vão ver que realmente é uma gestora bastante interessante. E por último eu coloquei aqui duas gestoras, a VBI e a Plural. Por qual motivo? Eu acho elas boas gestoras e que deveriam estar aqui na 10ª posição. E cada uma delas tem aqui dois fundos que se destacam mais, né? Temos aqui o PLCR11, que é um excelente fundo de papel, e temos também aqui um Fiagro, o PLCA11. Já com respeito à gestora VBI, tem aqui dois ativos que se destacam mais, que é o fundo de papel, o CVBI11, e também o fundo de logística, o LVBI11. Então, pessoal, essas daqui são, na minha opinião, as 10 melhores gestoras de fundos imobiliários que atualmente existem. Mas, como eu falei, não sou o senhor da razão. Deixe aí nos comentários sua opinião. Essas gestoras realmente são as melhores para se investir? No decorrer do tempo, elas realmente têm mostrado um bom trabalho? Os fundos que ela atualmente gere têm mostrado assim um desenvolvimento, desempenho bom? É o que você tem que analisar. E de um modo geral, vocês vão ver que essas gestoras aqui realmente são excelentes gestoras de fundos imobiliários. Entre as mais de 50 que existem, essas 10 aqui têm mostrado um excelente trabalho. E o cotista que investe nesses fundos realmente está muito feliz. Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Como eu falei, é muito importante você analisar o gestor do fundo, porque é ele que vai tomar conta do seu dinheiro. É ele que vai decidir onde é que ele vai investir ou não. Então, se ele fizer uma escolha ruim, quem vai ser maior prejudicado com essa decisão ruim vai ser você que é cotista do ativo. Então, é importante você escolher em quem você vai deixar, nas mãos de quem você vai deixar o seu precioso dinheiro. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.